Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Welcome to our class today. And today we are going to learn about frequency adverbs. Nós vamos aprender hoje sobre advérbios de frequência. Então vamos iniciar essa aula que está imperdível. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Você vai gostar muito dessa aula e vai te ajudar bastante a entender sobre os advérbios de frequência. Bom, vamos iniciar então. Bom, os advérbios de frequência, pessoal, eles são usados aí nessa escala, né, entre 0 e 100%. Significa que você tem uma chance de 100% de você fazer algo e de 0% de você fazer algo. Tipo, eu faço isso sempre, é 100% de chance que eu sempre vou fazer isso. Mas isso daí, bicho, isso daí quase eu não faço, nunca fiz isso. Raramente, não tem essas expressões que a gente usa. Isso é advérbio de frequência. Eu sempre vou para a igreja. Eu sempre toco violino. Eu nunca assisti novela. Eu nunca fui para uma festa. Tipo assim, sabe? Então você consegue colocar o advérbio de frequência. O que você faz com mais frequência, que é 100% de chance de acontecer e que é 0% de chance de acontecer, certo? Então fica nessa escala. Nós temos o primeiro aqui que é always. E repete junto comigo. Always significa sempre. Always. Almost. Almost always. Almost always é quase sempre. Né? Tá lá nos 90%. Almost always, quase sempre. Vai sempre repetindo junto comigo, depois a gente vai ver algumas frases com esses advérbios de frequência, tá? Usually, 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 usualmente, né? Usualmente, não é sempre, mas usualmente você está fazendo alguma coisa. Generally, repeat again. Generally, bem devagar agora. Generally, agora rápido. Generally, que é geralmente. Frequently, often. Às vezes você vai sair com som de often or often, tá? Então, frequently, often significa frequentemente, tá bom? Frequently, often, frequentemente. Sometimes significa às vezes. Esse é bem fácil, hein? Sometimes. Próximo. Normally. Normalmente. Occasionally. E esse é bem usado, hein? Occasionally. Ocasionalmente. Occasionally. Ok? Mais devagar, depois rápido. Occasionally. Okay, great. Hardly ever. Devagar. Hardly ever. Agora rápido. Hardly ever. Dificilmente. Dificilmente eu vou lá. Hardly ever. Ok? Seldom or rarely. Seldom or rarely. De novo. Seldom. Rarely. Ok? Então, raramente. Almost never. Quase nunca. Almost never. Quase nunca. Never. Nunca. Então, é 0%. Chances. É nunca. Never. Ok? Great. Bom, vamos então ver alguns exemplos. Eu coloquei aqui, por exemplo, drink soda, que também em alguns locais pode ser chamado de pop. Drink pop, soda pop, tá? Pop é soda. Em alguns locais conhece como pop. Vamos usar o advérbio de frequência numa frase. I occasionally drink soda. Repeat after me. I occasionally drink soda. Repeat again. I occasionally drink soda. Great.
né? Sempre repete junto comigo em voz alta, out loud, ok? Para que você possa memorizar também o som dessas palavras. I always drink soda. I always drink soda. I always drink soda. Eu sempre bebo refrigerante, tá? Soda é refrigerante. I rarely drink soda. I rarely drink soda. I rarely drink soda. Eu raramente bebo refrigerante. Ok? Então, uma forma de você usar advérbios de frequência. Agora, go to church. Go to church. Ir para a igreja. Go to church. Ok? You never go to church. Você nunca vai para a igreja. Então, é 0% de chance de ir. You never go to church. To church. You never go to church. Tá? You always go to church. Você sempre vai para a igreja. You always go to church. Você sempre vai para a igreja. You sometimes go to church. You sometimes go to church. I sometimes go to church. Just on Sundays. Você sempre vai para a igreja. Eu vou para a igreja nos domingos. I sometimes go to church on Sundays. You sometimes go to church. Você, às vezes, vai para a igreja. Ok? Vamos ver algumas regrinhas dos advérbios de frequência. Let's see some rules. I usually watch TV at night. I usually watch TV at night. Eu frequentemente, né, usualmente, assisto televisão à noite. Então, ó, o que você pode perceber dessa frase é que o advérbio de frequência ele sempre vai vir antes do verbo. O verbo é o watch e o advérbio de frequência está atrás dele, ou seja, está vindo antes, né? I usually watch TV at night. Eu usualmente assisto televisão à noite, né? Geralmente assisto televisão à noite. Ok? Então, watch, o advérbio de frequência vem antes do verbo. Essa é uma regra geral, tá? Todos vai aplicar essa regra. Por exemplo, aqui, ó. She is hardly ever late. She is hardly ever late. Tá? Quando temos o verbo to be, isso aqui é um caso especial, tá? Sempre que você tem o verbo to be na frase, que seria o am para o sujeito I, o are para o sujeito you, we e they, e o is para o sujeito he, she, it. Tá? Então, she is é verbo to be. O is aí é o verbo to be. Sempre que você tiver o verbo to be na frase, o advérbio de frequência, ele vai vir depois do verbo to be. Então, ele nunca vem antes, tá? Então, eu tenho sujeito, verbo to be e o advérbio de frequência vem depois. E depois o complemento. Então, a gente tem she is hardly ever late. Se você observar na anterior, né, que nós vimos, primeiro o advérbio de frequência e depois o verbo. Quando o verbo não se trata de verbo to be. Falamos de verbo to be, entramos no caso especial, onde o verbo, o advérbio de frequência vem depois do verbo to be, tá bom? Então, she is hardly ever late, né? Hardly ever late. Ok? Perfect. Aqui, né, nós temos o adjetivo, que é late, que é atrasado. Né? Ela raramente está atrasada. Ok? Exceptions to the rule. Exceptions to the rule. Algumas exceções à regra. Nós temos usually, sometimes, normally e occasionally. Esses quatro, usually, sometimes, normally and occasionally, esses quatro, eles são exceções à regra. Por quê, teacher? Porque eles podem ir em qualquer lugar da frase, tá? Eles podem ir antes, no meio, depois. Por exemplo, she usually watches TV. She usually watches TV. Usually she watches TV. Usually she watches TV. Né?
aqui a gente sempre tem que seguir a regrinha, né, de colocar o S no verbo, porque a gente está falando de terceira pessoa do singular. She watches TV usually. She watches TV usually. Ok. Bom, se você não lembra dessa regra, ou você não faz nem ideia dessa regra que eu estou falando, aqui no curso intermediário, eu deixei lá no finalzinho o bônus, que é o curso de inglês básico. Então, você pode ter acesso também a assistir todas as aulas do inglês básico, tá? Então, terminou o curso intermediário, você quer dar uma revisada no inglês básico, vai estar lá também para você. Então, a vantagem é que, além do intermediário, você ainda pode ter o básico para fazer uma consulta ali, assistir alguma coisa e relembrar alguma coisa, tá? Então, she watches TV usually. Você vê que no caso aqui, nessas três frases, nesses três exemplos, usually apareceu depois, né, antes do verbo, antes do sujeito e lá no final da frase. Aqui, ó, mais um exemplo. We sometimes work. We sometimes work. Nós, às vezes, trabalhamos, né? Sometimes we work. Sometimes we work. Às vezes, nós trabalhamos. We work sometimes. We work sometimes. Nós trabalhamos às vezes. Então, pode ser tanto no começo, né, depois do sujeito, antes do verbo, pode ser antes da frase ou no final da frase. Ok? Maravilha. E agora vamos ver uma outra coisa, que é o adverbial phrases. O adverbial phrases é quando eu quero dizer uma vez, duas vezes na semana, três vezes na semana, né? Então, quando eu quero usar esses adverbial phrases, uma vez na semana eu vou para academia. Once a week, I'd go to the gym. Então, uma vez na semana eu vou para academia. Então, você pode usar esses advérbios de adverbial phrases, certo? Então, nós temos aí once, que significa uma vez, once a, aí você vai acrescentar once a week, once a day, once a month, once a year, quer dizer, uma vez na semana, week, uma vez no dia, day, uma vez no mês, month, e uma vez no ano, year. Twice a or three times a, tá? Então eu posso falar once a week, twice a week, three times a year, three times a month, three times a year, three times a week, ok? Então você pode usar esses advérbios de frase. Então nós temos aí, ó, I eat three times a day. I eat three times a day. Eu como três vezes por dia, né? Generally, I eat three times a day. Geralmente, eu como três vezes por dia. I exercise twice a week. I exercise twice a week. That's a lie. Tá? Isso é uma mentira. Eu não estou me exercitando ultimamente, mas preciso. I exercise twice a week. Todos nós precisamos, né? Se exercitar faz muito bem for your health, para sua saúde. Ok? Agora, como que eu uso para fazer uma pergunta? Como que eu faço uma pergunta? Simples, ó. Qual que é a estrutura da frase? Eu vou usar how often, e aí eu uso o verbo auxiliar do ou does. Isso vai depender do sujeito. Se for I, eu vou usar do. Se for outros, né? Do you, né? Então, se for does, eu vou usar para he, she, it. E o do eu vou usar para I, you, we e they. Tá? Então, how often do, does, subject, que é o sujeito, o verbo e mais a complement. Então, vamos ver alguns exemplos. How often do you work? Com que frequência você trabalha? How often do you work? How often do you work? How often does your mom cook? How often does your mom cook? How often does your mom cook? Com que frequência a sua mãe cozinha? How often does Sophia work at home?
How often does Sophia work at home? Então, com que frequência a Sofia trabalha em casa? Ah, mas professor, aqui no does não está colocando o S depois do verbo, né? A gente está falando da Sofia, e a Sofia ela é terceira pessoa. Sim, mas meu amigo, presta atenção, a gente está usando o auxiliar do, does para fazer pergunta. E quando se usa o does, você não coloca o S no verbo, tá? É como se o S já fosse no verbo auxiliar, que é o does. Então, não precisa colocar S no verbo, a não ser que eu falar Sophia works at hospital. A Sofia trabalha no hospital. Sophia works at hospital. Ela trabalha no hospital. Aí tudo bem, você vai colocar o S no work. Mas how often does Sophia work at home? Com que frequência a Sofia trabalha em casa? Então não preciso colocar o S no verbo, porque já está indo ali no auxiliar does, tá? How often does Harry work at office? How often does Harry work at the office? Repeat after me, please. Loud, loud. Repete depois de mim, com voz alta. How often does Harry work at the office? Ok, great. Observa que aqui eu tenho ó, o how often, que é a minha pergunta, né, do adverbial phrase, para saber a frequência. O verbo auxiliar do ou does, dependendo do sujeito. Se é terceira pessoa, vou usar o it, he e she. Eu vou usar o does. E para you, I, we e they, eu vou usar o do. Então, do you work, tá? Com que frequência você trabalha, tá bom? Então, e aí depois vem o complemento. At home, at the office, e assim por diante. Ó, how often do you visit your grandma? How often do you visit your grandma? Com que frequência você visita a sua avó? Tá? Grandma é avó. How often do you visit your grandma? Ok? That's great, my brothers and sisters, my friends. Aqui, nós temos adverbial phrase, né, como, que só para a gente poder esclarecer uma coisa, uma regrinha, tá? Que não pode acontecer. Frequency adverbs e adverbial phrase não podem estar junto na mesma frase. Não, esquece, tira isso da sua cabeça. Eu não posso usar o frequency adverb junto com adverbial phrase. Não, não pode fazer isso. Como assim? Vamos dar um exemplo? Sim, claro. Ó. She sometimes exercises twice a week. Uh-oh. Não posso falar assim. Aqui, ó, sometimes é um frequency adverb. E o twice a week é um adverbial phrase. Eles não podem estar juntos na mesma frase. Errado. Tira isso da cabeça. Eu tenho que falar separadamente. She sometimes exercises or she exercises twice a week. Ok? Aí faz sentido. She sometimes exercises. She exercises twice a week. Ok? Great. Bom, espero que essa aula tenha te ajudado bastante a entender o frequency adverb e adverbial phrase. E te espero na próxima aula. See you next class. Bye bye.